Peraí. Ok. Vou repetir, então. Precisamos ter um pé no sonho e outro na realidade. Paulo Freire. Ousadia. Acrescente um pouco mais de ousadia em sua vida. Quem ousa conquista espaços importantes, vence distâncias e alcança vitórias. Ousar não significa ser impulsivo. É antes agir com coragem perante desafios que se apresentam, mas uma coragem amadurecida, feita da certeza de que é possível chegar onde se almeja. Ousar não é agir com irreflexão, é saber ponderar, medir as consequências e saber o melhor momento para agir. A ousadia requer pés no chão e asas no pensamento, capacidade de visualizar e construir o futuro, reunindo forças e condições que viabilizem isso. A pessoa ousada nem sempre é compreendida pelo grupo social onde circula. Não se acomodando, incomoda sem desejar fazê-lo. Por estar sempre criando e inovando, é vista com cautela pelos adversários do progresso, defensores da passividade, almas reacionárias que se comprazem na estagnação. Quem ousa conhecer-se, revoluciona as estruturas de si mesmo, melhorando-se incessantemente. A pessoa verdadeiramente ousada trabalha em equipe, mobiliza as demais criaturas, respeita os limites dos seus semelhantes, mas não se conforma com suas próprias limitações. É alguém que aprende com os seus e com os erros alheios. As situações adversas afiguram-se como desafios. Os problemas são convites à reflexão. A solidão, um estímulo à procura das forças latentes, e as decepções lhe fazem conhecer melhor o gênero humano. A ousadia impede o seu portador de parar. E mesmo nas pausas naturais, para refazimento, há um aprendizado extraído para as novas e incessantes buscas. Tente adicionar mais ousadia a seus projetos. Não fique apenas no mundo das ideias. Sensibilize pessoas. Tente sucessivas vezes e descubra o vasto universo de potencialidades que existe em você. O Derlei, você faz a prece para nós? Eu? Yes. Vamos, nesse momento, elevar os nossos melhores sentimentos através dos nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão e amigo, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu santo nome, buscando conhecer, compreender as mensagens deixadas através de seus ensinamentos, conhecer um pouco mais das leis divinas, para que encontremos o norte na nossa caminhada para o encontro com o nosso Mestre. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, que conosco participam desse momento e nos auxiliam na inspiração, nos auxiliam no melhor entendimento das mensagens que estão sendo colocadas nesse momento. Sigamos em frente, com persistência, com vontade e sempre com Jesus no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Tudo bem, Letícia? Letícia.
Tudo bem? Boa noite a todos. Oi, Lê. Boa noite. Tudo bem, né? Boa noite. Bom, Boa noite, estamos Wellington. aí no capítulo 5, nós praticamente as partes finais aqui, né? Hoje nós vamos trabalhar alguns itens. Bem-aventurados os aflitos, vamos lembrar só do título. E a gente começa agora a estudar sobre a situação dos sofrimentos existentes, né? Então, no item 27 aí é dever-se-á por termo as provas do próximo. Essa é uma questão que a gente... E é importante, que inclusive é muito atual, né? Ana Emília. Vamos lá, 27. Deve alguém, por termo, as provas do seu próximo, quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, já que sigam o seu curso. Já vos tenho dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde elas têm de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos filhos, não irás mais longe? Sabeis se a providência... Pronto para tentar ligar outro dispositivo. Não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido por um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não havereis imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos
por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Olha a regra. Alguém tem que começar, né? Nossa, eu sinto isso, mais do que entender, explicar, eu sinto isso, sabe, o que está nesse texto aqui. O que eu vivi com Walter, eu acho que foi mais ou menos isso. Deus me deu poder, né, de prolongar um pouco a vida dele. Eu prolonguei aí de maneira muito legal por uns 15 anos. Eu acho que isso foi, que talvez essa tenha sido, eu não falo que não foi a minha expiação, essa foi para ajudar na expiação do Walter. Aí, ao mesmo tempo, eu fui ter na minha, porque eu sofri muito com isso também. Tá? Mas eu acho que eu ajudei ele bastante nessa missão dele, no cumprimento dessa prova, daquilo que ele escolheu, né? Com certeza, para E não só, né, Bia? Fala mais alto, Rei. Não só na atitude que você teve, né, da doação, né, de um órgão seu para ele, mas principalmente na alegria, assim, não na alegria, mas na coragem que você passava para ele, porque você acreditava, né, que ele teria uma sobrevida, como teve, né? E então aquela força sua, aquela alegria, aquele dinamismo seu de, né, mantê-lo também confiante, esperançoso, ajudou ele nesse momento a passar pela prova, né? Então, Empregar todos os os esforços esforços, para você empregou. atenuar o amargor da expiação. E ela empregou mesmo. Foi tanto na parte física dele, mas principalmente na parte emocional dele. Né? Você levou todos os esforços. E assim, muitos, né, que a gente vê. Não, isso né? Eu acho Não, que seu exemplo isso, para nós hoje, né? não, eu acho que foi o meu exemplo que me ocorreu assim. Mas eu vejo que tantas pessoas passam por coisas difíceis, quantas mães que têm uma criança deficiente e ela trata aquilo com a maior, sabe, como se aquilo não fosse Naturalidade, peso né? nenhum, com leveza, com caridade mesmo, né? Porque tem gente que você sabe que leva aquilo com muito peso. Tem gente que a gente vê que vai arrastando. E tem gente que vai com uma leveza, faz o outro crescer, dá oportunidade, né? Agora, esse finalzinho aqui, Antes do final, já que é no final, vamos olhar a pergunta que foi. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Ou seja, devemos praticar a eutanásia? Certo? Essa é a pergunta que foi feita para os espíritos. Né? E deve alguém por termo as provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu corpo. Ele traz as situações aqui diferenciadas. Então, essa pergunta, eu acho que responde a muitas dúvidas nossas quando nós estamos aqui, aí com situações de pacientes terminais. Né? Agora sim, pode fazer sua colocação. não, é porque eu tenho entendido isso mesmo, né, na pergunta. E no finalzinho aqui, a mim, né, como diz meu amigo, a mim pareceu que ele fala que como se houvesse uma concordância da parte dele, ou eu que entendi errado. Ele poderia fazer isso. Não. Essa parte final. Vamos ler com cuidado. Tá? Então, primeiro ele fala
nós estamos na Terra porque nós não precisamos da expiação. Sim, não, tudo bem. Desvios nossos do passado têm consequências agora de sofrimento, certo? Então, isso aí pode provocar em muita gente algumas ideias que estão até mesmo equivocadas. Tem alguns que pensam que devem deixar as provas seguirem seu curso sem fazer nada pelo outro. Até mesmo quando fazem para prolongar esta expiação, fazem com que o outro sofra. Isso chama distanásia. Isso chama distanásia. O que é a distanásia? Deixa eu pegar minha cola aqui. A distanásia consiste na tentativa de retardar a morte ao máximo por meio do emprego de todos os meios médicos disponíveis, ainda que para isso seja necessário causar dores e padecimentos a uma pessoa cuja morte é inevitável e iminente. Isso chama de distanásia. Mas a distanásia seria, no caso de prolongar, no sentido de a pessoa já está praticamente morta e você ficar mantendo com aparelhos, com coisas cerebral, assim. por exemplo, e fica botando aparelho para poder o coração continuar batendo. Para provocar dores físicas. Não provoca dor, porque a pessoa já não está mais com reflexo da dor, né? Mas você está prolongando. Você fica Está prolongando. Para o espírito, ele não se liberta enquanto aquele corpo está funcionando. No segundo parágrafo, ele diz assim, aliás, pensam alguns que estando na Terra para expiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Do jeito que está, deixa lá. Certo? Outros há mesmo que vão ao ponto de julgar que não só devem fazer para as atenuar, que nada deve fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Mas ele aumentando o sofrimento. Aumentando o sofrimento. Pois é, mas aqui necessariamente grande erro. Não está falando numa iminência de morte. Se a gente percebe que uma pessoa está sofrendo uma situação grave que ela não consegue se libertar, que aí aquele que não faz nada para ajudar ainda colabora para aquela situação ficar mais grave. Tem gente que pensa assim. Pois é, mas não é a estanásia aí, porque não é o caso da morte, né? Isso aqui eu estou falando já de outra coisa, né? Isso aqui pode ser até o que se chama de ortotanásia. A ortotanásia, que aconteceu com o Walter, o que acontece? Ele podia ter feito, por exemplo, a cirurgia e ele teria morrido com certeza se houvesse a amputação da perna. Gente, só um tempo aqui. Todo mundo sabe quem é o Walter e o que aconteceu com ele? Esqueci. Walter era o marido da Bia, que precisou de um transplante renal. Ela doou um rim para ele. Com isso, ele teve uma sobrevida bem bacana, né, Bia? 15 anos. E aí, a situação dele, nos últimos anos de vida, foram se complicando e ela vai contar o caso. Amém. Sim. E ele teve, no final, ele levou um tombo pequeno. Caiu assim, escorregou e caiu. Ele teve um desequilíbrio provocado por provavelmente uma queda de pressão. Então, ele caiu da altura dele mesmo e ele teve uma fratura no pé. Essa fratura, como Walter era diabético, então os ossos são muito porosos. Então, uma fratura que era simples, que era uma trinca, ele usou bota, aquele negócio todo, mas não adiantou. O peso dele foi suficiente para provocar uma fratura quase exposta.
mesmo andando de cadeira de roda, mas ele apoiava só para ir para a cama, sentar e tal. Aí ele teve que fazer uma cirurgia para colocar um ferro por dentro do osso para poder firmar. Só que deu osteomielite, uma inflamação nos ossos, que não cedia de jeito nenhum. Então, ele fazia um negócio esqueci o nome do negócio, fazia uma limpeza a cada dia sim, dia não, dia sim, dia não, porque a solução seria amputar a perna. Só que uma coisa que o Walter não aceitaria definitivamente era isso. Isso era tranquilo para mim, para as minhas filhas, que isso não poderia ser feito. E ele já não estava aguentando. Na terceira vez que ele teve que tomar anestesia para fazer esse procedimento, ele custou a voltar. Então, se ele fizesse uma cirurgia maior, que seria para amputação, ele com certeza ia morrer na cirurgia. E como a gente não queria que fizesse isso, ele entrou na ortotanásia, que é o nome que se dá para o tratamento paliativo. É a mesma coisa. Não se processa mais. Por exemplo, se está com pressão alta, não dá mais remédio para pressão alta. Se tem problema cardíaco, não dá mais, mas dá só remédio para não sentir dor. Porque nessas alturas eles estavam com sepsemia, então da dor, só de medir a pressão era uma dor terrível. Para virar ele na cama, para dar banho, para tudo, era muita dor. Então ele fica tomando só remédio para aliviar a dor, até terminar. Então isso, eu não sei, eu não sei muito como que eu vejo isso, sabe? Essa ortotanásia. Se para aliviar o sofrimento dele, seria operar. Ele ia morrer, com certeza, porque ele já estava com a pressão ficando assim, 6/3 na última cirurgia, sabe? Então, o médico falou que não tinha jeito mais de ficar fazendo desbridamento, que chama. Debridamento ou desbridamento, é a mesma coisa. Então, faz aquela limpeza profunda e com anestesia. E ele não estava aguentando isso mais. Sabe? Então, aí entrou nesse tratamento paliativo ou ortotanásia. Me permita aqui, eu penso que quando essa abordagem fugiu um pouco do que ele está dizendo aqui no final, no resumindo, né? Porque aqui está dentro da moral, do amor e da caridade. Todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, precisa ver essa questão da própria eutanásia, distanásia, ortotanásia e outras tanásias que queiram criar, se está de acordo com a lei de amor e caridade. E não simplesmente olhar pela ciência, através da ciência. É uma coisa interior, gente, né? O item posterior, ele vai dizer sobre a questão de será lícito abreviar a vida. Eu acho que aí caberia esse caso aí e outros, caberia discussão dentro daquilo ali. Abreviar ou não, depende, né? Mas eu acho que aqui é isso. É a gente respeitar a expiação, fazendo o possível para abrandar. Abrandar a expiação, mas não evitar ou anestesiar a pessoa. Isso aí não é um ato de amor nem de caridade, não. Isso é um materialismo, né? A gente sente dor. Eu penso assim, estou expondo o meu pensamento. Tem coisas aí que são interessantes, né? Porque ele colocar aqui, deves pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar seguir o seu curso. A pergunta é sobre a situação de
por termos provas. A maior prova que nós temos são, na realidade, essas que vêm a nos prejudicar grandemente a saúde, né? Essa é uma das maiores provas que eu considero. O caso da miséria pode ser também incluído aí, né? A miséria pode levar o indivíduo à morte pela fome. Né? Então, a miséria pode ser incluída aí. E outras situações que representam realmente expiação. Mas a maior delas, na realidade, é a saúde do corpo. Inclusive, ele diz aqui que já temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás na terra, essa terra de expiação, para concluir as nossas provas. Quanto mais nós pudermos ter o corpo para concluir as provas, melhor será para a alma. Certo? Um exemplo também que cabe aqui seriam os drogados que ficam na rua. As pessoas, eles ficam lá sem comida, sem nada, entregues à própria sorte. E tem gente que vai, faz aquele trabalho, leva comida e faz uma série de trabalhos com eles, tentando resgatar a vida deles, para que eles, quem sabe, saiam dali para cumprir melhor a prova deles. Estão minorando O sofrimento deles enquanto eles estão passando pela expiação deles. Eu entendo, desculpe interrompê-lo, eu entendo que aqui cabe muito bem a parábola do bom samaritano, né? Sim. Também acho. A parábola do bom samaritano, eu acho que se enquadra nessa questão aqui. Ele agiu com amor e caridade para com aquela pessoa ferida, mas ele deixou seguir o curso, né, da vida daquele a quem ele socorreu. Não foi na intenção de prolongar a vida dele, não. Ele simplesmente pegou o ferido, levou lá para a estalagem, deixou os cuidados do estalajadeiro, deu moeda e seguiu o curso, seguiu a vida dele. Ele contribuiu com amor e caridade para que ele... Agora, se prolongou a vida do outro ou não, cabe aí a essa questão aí. Deixa que a natureza haja, né, no caso, né? Pensando materialmente, né? Agora, o que a gente vê é essa questão de prolongar a vida. Às vezes é meter aparelho no camarada, não sabe daí. Eu acho que isso aí não é amor e caridade. É medo, um certo receio com relação à morte, como é a própria abreviação da vida através da eutanásia ou do suicídio assistido, né? Como é o caso recente daquele cineasta, né? Eu acho nós poderíamos estudar esse item 27 junto com o item 28 para a gente fechar. Aqui, como ele está falando de expiação, uma das maiores expiações é essa, né? Da saúde dele. Não sei, a expiação moral, Valdemar, os problemas morais, por exemplo, que você enfrenta na família e tudo. Mas ninguém vai tirar sua vida por fim à prova, certo? Mas tem gente que inferniza a vida do outro, ao invés de minorar aquele sofrimento moral. Isso é outra coisa. Falando aqui de por fim à prova. Se a sua prova é essa, pode até minimizar esse processo, né? E não por fim à prova. Por fim, a prova significa: vou te tirar dessa situação e nunca mais você vai ter isso. De que forma? Morrendo. Porque se continuar, vai continuar. Não, mas não é só através da morte.
que a gente dá cabo de uma prova, a sua transformação íntima, através da transformação, da mudança de atitude, você pode conseguir botar termo à prova ou minorar a prova. Pois é, mas veja só, aí depende do indivíduo fazer, mas não do outro que está fazendo. Do Porque outro. o item está falando da prova do próximo, mãe. É. Por isso que a gente está discutindo, porque se você for parar para pensar, a distanásia muitas vezes acontece por decisões dos familiares. Às vezes o próximo está lá sem condições de tomar as próprias decisões, né? Porque a ortotanásia está prevista em lei, né? E o paciente, ainda em consciência, pode decidir por optar por não ter medidas extremas de ressuscitação, né? Isso está previsto em lei. O paciente pode assinar um termo ainda consciente para isso, né? A eutanásia, na lei dos homens, está como crime, não pode ser cometido. Mas a distanásia, muitas vezes, vem dos próprios familiares que optam, enquanto o familiar não tem condições, por medidas extremas para uma doença que não tem cura, que o paciente já está nas últimas, mas ainda não conseguiram, digamos assim, abrir mão ou escutar os conselhos da medicina, porque a medicina evoluiu muito, né? Então, você colocar, entre aspas, fim à prova do próximo, no caso da distanásia, é muito complicado por causa disso, né? Porque você tem vários países que já permitem a ortotanásia, e aí depende se o paciente tomou medidas para isso ainda em consciência ou não. A orto não, a eutanásia. Não. A ortotanásia, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, que chama DNR, Do Not Resuscitate, não ressuscite. Então, você não pode tomar medidas extremas, por exemplo, como chocar um paciente, chocar o coração do paciente que está sem batimentos. Então, você não entra com medidas extremas, que a medicina hoje já tem, para retornar esse paciente à vida. Você não pode intubar um paciente desse. Esse é a ortotanásia. O paciente ou o familiar que é responsável legal pelas decisões do paciente decide não fazer medidas extremas de ressuscitação. A eutanásia, você sabe o que é. E a distanásia, quando você prolonga a vida de um paciente terminal, coloca em aparelhos, coloca em respirador. Aí, se o paciente estiver no respirador e ele chocar, você entra com choque eletrocardíaco. Aí você está prolongando a vida daquele paciente, tomando as decisões para que ele seja ressuscitado. Prolongando a vida. Bom, na verdade, eu acho que, dentro de tudo que foi dito, eu queria colocar o seguinte aspecto. Concordo com o Wellington de que o 28 é um complementar de tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas vamos comparar com as nossas leis entre atenuantes e agravantes. Se o uso de maldade numa prova de qualquer pessoa durante a vida, eu estaria agravando a situação. Se o uso de bondade, da atitude cristã, de ajuda, de apoio, eu estou, de certa forma, atenuando aquela dor. Então, na verdade, eu acho que a gente deve entender que as provas deverão seguir o seu curso. Mas todos somos, enquanto cristãos e espíritas, agentes para que haja uma minoria desse sofrimento de quem quer que seja. E as provas vão seguir seu curso, eu acho que nenhum de nós tem dúvida. Vou citar um exemplo clássico, famoso, de um marido nos Estados Unidos que, durante anos, lutou na justiça para que os aparelhos da esposa fossem desligados, porque ele achava que ela estava sofrendo muito e queria que desligasse para que ela desencarnasse.
desligou-se tudo que ele conseguiu na justiça e ela viveu mais uns 10 anos totalmente inconsciente, fora do ar e tal. Então, essa é uma prova de que o curso das nossas provas seguirão, quer nós queiramos, quer não. Mas cabe a cada um de nós agir para que a gente minore dores e sofrimento. Tanto que existem remédios para dor, existem circunstâncias que fazem com que você amenize dores e sofrimentos. Agora, é óbvio que eu também não posso entrar numa situação de dopamento total e completo que gera inconsciência, porque aí eu estou ultrapassando os limites daquilo que eu entendo como sendo uma forma de você amenizar dores e sofrimentos. Então, deixa Pai, mas esse exemplo, Pode falar. esse exemplo seu, nós estamos falando. Tem uma frase aqui que fala: contra essa ideia, né? A gente não ser instrumento de tortura, de aumentar o sofrimento do paciente, né? Você deu esse exemplo da paciente que seria terminal lá nos Estados Unidos. Ele fala: contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Eu acho que quando a medicina, ele sendo um homem espírita e tendo essa compreensão, a esposa está em coma ou não tem atividade cerebral mais, teve morte cerebral, vai desligar os aparelhos, a ideia de desligar os aparelhos é justamente para não servir de instrumento de tortura para o paciente, porque o paciente já está, por exemplo, com morte cerebral. Ela foi um caso que viveu 10 anos, que isso é algo raríssimo. Tá aí, o curso de Deus vai ser seguido de qualquer maneira, né? Na regra e na exceção. Então, era do curso de Deus que ela vivesse mais 10 anos. Mas quando é um familiar tomando a decisão pelo próximo, é essa a questão. Eu não sei o caso em específico, se ele teve que ir na justiça, ela provavelmente não tinha morte cerebral, porque com morte cerebral ele não precisa ir à justiça para desligar os aparelhos. Não, claro. Na verdade, eu não me lembro exatamente o que ela tinha. Isso é uma história muito antiga. Eu lembro de ter acompanhado na época, ter lido reportagens a respeito, mas eu não sei exatamente qual era a doença que ela tinha. O que, na verdade, ocorre é que na justiça foi autorizado, desligou-se os aparelhos, mas ela continuou viva por esses 10 anos que eu disse. Tá? Agora, é evidente que nós, espíritas, entendemos que a eutanásia não é admissível, exatamente porque aí nós estaríamos interrompendo o curso que Deus estabeleceu. O Ed tem razão. Vamos ler o próximo. Que esse assunto está mais ligado no 28 que no 27. Né? O que me chama a atenção ainda aqui é aquela pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Né? Se alguém está em expiação, eu estou agindo de forma a minorar esse sofrimento em qualquer situação que ele esteja. A Dilma levantou a expiação moral, outros tipos de expiação, que é expiação física. Né? Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, está trabalhando tudo isso. Os meus conselhos poderão ajudá-los a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Então, qualquer que seja a prova, qualquer que seja a expiação, nós levamos mais para esse lado, eu puxei o assunto, né, e acabou que a gente chegou ali nesse ponto, porque é aquilo que mais nos toca quando a gente tem uma pessoa, né, que a gente ama e que está passando por um sofrimento muito grande. Né? Começou com o exemplo que a Bia nos trouxe, que também cabe dentro disso aqui, é fácil. O esposo já não tinha mais rins.
Já não funcionava mais. Ele estava de que jeito? Hemodiálise Hemodiálise diária, né? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Né? Ele já estava começando a minorar o processo, minorar as dores, melhorar a qualidade de vida. Depois foi a doação dos rins. Então, é exatamente nesse ponto que a gente chega aqui. Ó. Que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, se eu puder doar um rim, não posso doar o coração, porque o coração não tem jeito. Mas se eu puder doar um rim em vida, por que não? E o mais importante e interessante dessa história da Bia é, veja a bondade divina a que ponto chega. A esposa foi a única pessoa compatível para fazer a doação do rim para ele. E que, com amor, fazendo isso, conseguiu, apesar de todas as dificuldades, prolongar a vida dele junto dela. E diminuir o sofrimento, naturalmente. Exato. Porque ele passou por uma vida praticamente normal naquela época, né, Bia? Foi 14 anos de vida normal, trabalhando, né? É esse ponto que é importante, né? Exatamente o que é a conclusão ali, né? Exato. Deveis esforçar-vos por abrandar a expiação, né, dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Não foi o pensamento dela de abrandar a expiação dele, mas sim um ato de doação que prolongaria ou não a vida dele. Exato. Poderia haver, de um momento para outro, uma rejeição da parte dele, mesmo dentro da compatibilidade, a gente sabe disso, uma infecção, surgisse ali hospitalar, né, que o levasse a óbito, e ela também, né? Ela também, um desprendimento da própria vida. Então, isso Há casos de o doador doar um rim, parte do fígado, coisa, ir a óbito e o receptor sobreviver. São consequências. Mas isso aí, esse aí se traduz. O ato dela foi de amor e caridade. Amor e caridade. isso Que teria resultado dentro do plano divino de prolongar a vida dele ou não. Né? Mas ela fez a parte dela. É compatível? É possível? A ciência aceita isso? Está dentro da moral, né? Está dentro da moral, né? Está dentro da moral, está dentro da ética, né? Penso é complicado isso aí, né? Agora, a questão de querer aumentar a vida da pessoa através de aparelhos e forçar sabendo que ali eu acho que não é o ato de amor, né? É materialismo. Ter a pessoa e não o espírito, né? É pensar na matéria e não no espírito. Às vezes o espírito está pedindo, pelo amor de Deus, gente, deixa eu desencarnar. Esse foi o meu pedido. E outro está injetando gasolina lá para o motor funcionar. Né? Esse foi o meu pedido quando eu fui fazer a angioplastia aqui, né, do cérebro, né? Eu falei assim, olha, se tiver parada cerebral, deixa correr. Deixa que vamos embora. Né? Então, se tiver parada cerebral, não adianta Só botar de aparelho. pensar nisso é sofrimento. Não adianta. Falou disso comigo, mas você também, esse braço direito aí. Então, mas eu pedi. Eu pedi. Eu só não escrevi, porque estava aqui a Rei e a Ana Carolina. Com a polícia. Hein?
Isso, E a Ana Carolina também veio. Ana também veio e falei com ela. Se eu tiver parada cerebral, Doloroso. para e não põe parelho, não. Deixa o curso da vida aí e vamos ver o que está reservado para mim, né? Porque, por que vai colocar aparelho? Tem necessidade. Agora, enquanto houver recurso, a gente deve fazer. Né? Evidentemente. E Dentro, também que dentro eu dessa premissa, né? Isso. Por amor e caridade, né? A gente tem que pensar muito nisso. falando das provas mundanas, essas que a gente tem que passar aqui enquanto encarnados, vamos nos lembrar também que a medida da dor varia de pessoa para pessoa. Existem dores que determinadas pessoas quase não a sentem e passam por ela sem maiores dificuldades. Outras têm um sofrimento absurdo diante daquele mesmo tipo de dor. Né? Então, eu acho que o trabalho de cada um de nós é nos conhecermos para que a gente possa ter cada vez mais a capacidade de resistência para as dificuldades em geral que a vida apresenta. E que a gente possa doar da gente o melhor que a gente puder para aqueles que estejam em algum tipo de sofrimento. Quem de nós aqui não teve tempos depois, diante de uma situação de dor de algum parente, de algum amigo, que ele chega e diz: olha, eu queria te agradecer porque naquele dia você me deu um abraço fraternal e a minha dor diminuiu sensivelmente. A gente faz isso naturalmente e a intensidade do recebimento pela outra pessoa, é óbvio que vai depender dela também, mas com certeza nós estamos de alguma forma melhorando dores e sofrimentos. Por isso é que esta relação, essa inter-relação nossa é importante e é fundamental. O apoio, a ajuda, o carinho, a compreensão, o entendimento, tudo isso faz parte de formas de nós melhorarmos as dores dos outros e as nossas próprias. Quantas e quantas vezes você fez um ato de caridade e você saiu de lá se sentindo tão bem que, eventualmente, você estava com a dor de cabeça e disse: poxa, não estou mais com dor de cabeça, ela passou, foi embora. Por que eu, quando li esse texto hoje, mais cedo em casa, eu levei para o outro lado das outras provas? Essa semana passada, eu estava lá envolvida com a Rê, ajudando a Rê lá no Trabalho escravo, gente, trabalho escravo. fazer as pizzas lá para comércio. Nós estamos fazendo na cozinha solidária lá da Renata, que cozinha, distribui marmitex na rua. Ela citou caso porque ela não só entrega comida, ela acolhe aquele que recebe a comida. O drogado, esses que moram na rua. Ela falou com a gente, eles, via de regra, são tratados como bichos, não como pessoas. Então, quando ela chega ali com um prato de comida, ela conversa, ela pergunta o nome, como é que ele está, e não sei o quê. Aquela comida vai cheia de amor. Aquele ser, naquela hora, recebe um amparo tão grande que está minorando a dor dele. E, por outro lado, este fim de semana, nós, Aninha, eu, tivemos um fim de semana em família.
E uma das minhas irmãs, a vida inteira, na família, foi problema em cima de problema. Marido alcoólatra, já criou muita dificuldade em casa. As filhas todas cresceram com esse trauma, então também dão muito problema. E minha irmã, a opção dela foi acolher o marido. Todos os problemas que ele deu a vida inteira, ela acolheu. E a nossa opção é por tentar acolhê-la para, inclusive, minorar o sofrimento dela, material e moral. Entendeu? Então, como esses dias a gente estava muito envolvido com isso, eu levei para esse lado aí. Mas isso Das provas aí que cada um tem que passar e só Deus sabe o tamanho, né? Vamos lá, Bia. Vamos lá no 28? Vamos lá. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha, ainda que haja chegado ao último extremo o moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Seu caso aí. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas do futuro. Saint-Louis, Paris, 1860. Ô, gente, o início do trecho aqui, eu comecei até a rir, porque esse cunhado que eu estava contando para vocês, uma vez ele passou tão mal. Foi na borda do poço. Ele teve que internar. Ele foi recolhido da sarjeta, tá? Ligaram para minha irmã, que ele estava caído no meio da rua e tudo, e ele foi internado. E o médico chamou minha irmã no CTI e falou assim: pode despedir dele, porque ele está nos últimos minutos. A ciência errou redondamente. Ele está todo detonado, ele não tem fígado mais, ele não tem os órgãos todos dele, estão todos detonados. Ele não tem mais condição de vida.
Aí minha irmã até chamou um padre para dar a extrema-unção. E a gente brinca que o padre era ruim de reza, ao invés de dar extrema-unção, ele batizou e o cara reviveu das cinzas, o Fênix. Então, é assim, é o exemplo exato aí. E veja a beleza do exemplo. Esse meu concunhado parou integralmente de beber, leva uma vida hoje tranquila, pacata, em casa. Tranquila, pacata, parolé, mais perto do que era, né? Então, ele está se redimindo da situação anterior pela qual ele passou. Isso, essa história do hospital, já tem uns 15 anos, tá? É incrível. Fênix. Isso aí, isso aí. Tem DPOC, tem um monte de coisa. Mas ele, inclusive, ajuda muito minha irmã no serviço de casa, no alto dos seus 83 anos. É a oportunidade que ele está tendo para, né, resgatar alguma coisa É isso aí. em benefício dele mesmo, né? Seu espírito. Engraçado que nesses casos, todos a gente não consegue, não sabe o que passa, né, dentro do coração da pessoa para ela poder ter essa, né, o que aconteceu ali, né? Qual que foi a decisão dele interna para que ele possa ter essa segunda chance, né? Que é igual, eu penso que todos esses que a gente fala assim, até que é milagre e etc., até as cirurgias espirituais, esses tipos de milagres, né, que as pessoas buscam, ela tem muito a ver também com o que a pessoa, qual que são os pensamentos internos dela, as mudanças internas para ela conseguir uma segunda chance, né? O que ela move internamente para ela se redimir, né, de algumas coisas. Boa noite, todo mundo. Eu demorei a entrar que eu não estava conseguindo era conectar. E o assunto estava tão animado que a gente não te cumprimentou. Não tem problema. Eu consegui pegar o assunto. Desses exemplos, eu tenho um exemplo muito caseiro. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito boa, que todo mundo sempre gostava muito dele, e ele, em 2004, ele teve um AVC grave. E nós ficamos 2 meses, todos nós entrando no CTI para despedir dele. Então, todos os dias, os médicos falavam, despede, porque amanhã ele não vai estar aqui. E assim foram 2 meses, até que no dia do Natal ele acordou do coma. E viveu 8 anos. Viveu 8 anos muito mal, tadinho, porque ele já não tinha, praticamente, ele não tinha hemisfério cerebral esquerdo. Então, ele vivia na cama, ele não falava mais, ele não andava, mas ele cumpriu a missão dele. Ele foi mais 8 anos. Cumpriu a expiação. E aqueles que cuidaram dele cumpriram a missão. Exatamente. Amenizaram as coisas para ele. Foram 8 anos e a gente ficou 2 meses entrando no CTI, né, todos os dias para despedir. E assim, depois a gente ficou 8 anos. Todos os dias também. Mas... caminhos da vida. Bom, fez um barulho aqui, eu não escutei. Oi? Nós discutimos no anterior, então... Vamos em frente. Só para completar, infelizmente, vários países, e aqui também há movimentos para que se regularize a eutanásia. Lamentavelmente.
Não é verdade disso, é muita coisa, né? A pessoa pode ter essas... Mais alto. Podem surgir tratamentos, algumas coisas Claro. para cura de determinadas doenças. Exato. O que aconteceu aí com seu pai, tem uma recuperação dessas, e com autorização para a eutanásia, a pessoa teria perdido essa oportunidade, né? Tanto espiritualmente, como até fisicamente, né? Se houver a cura... Mas aí, nesse caso, quando ele fala que a ciência já se enganou várias vezes, aí será que a ortotanásia deveria ser considerada tão ruim quanto a eutanásia? Não. A ortotanásia ela não pode ser dissociada dos cuidados paliativos, a melhoração da dor, certo? Não pode ser dissociada disso. Texto de Marcelo Novellino, que é especialista, jurista, e fala sobre esse assunto, ele diz que a ortotanásia, né, ele coloca indissociavelmente a ortotanásia, cuidado paliativo consiste no uso de drogas, de tecnologia existente, com o intuito de aplacar o sofrimento físico e psíquico do enfermo. Isso é um jurista que está falando, né? Busca-se oferecer conforto ao paciente por meio da redução dos sintomas da dor e da depressão, ainda que o emprego de determinadas substâncias possam reduzir o seu tempo de vida. Porque a gente sabe que se aplicar muita morfina, prejudica o coração. Hein? O coração não aguenta, não. O coração não aguenta. Mas essa minoração, mas não tem a intenção de tirar a vida praticando com essa tecnologia, né? Então, veja, isso aí são esses cuidados paliativos. E, inclusive, nessa situação da dor física e da situação mental, né, que é algum transtorno mental, da depressão, etc., isso entra também a consciência do indivíduo. Ele, se tiver consciência, né, tem que continuar melhorando. E isso é que ele chama de ortotanásia, tá? Que ela define a morte em seu tempo adequado, não combatida com os métodos extraordinários e desproporcionais usados no caso da distanásia, nem apressada por ação intencional extrema, como na eutanásia. Então, ela está entre os dois, nesse sentido, de deixar o curso da vida, né? Mas diminuindo as dores, aplacando as dores. Isso aqui está, na minha opinião, está inteiramente de acordo com este item que nós acabamos de ver. Eu acho que em muitas circunstâncias, inclusive, a eutanásia ela é muito mais plausível do que a distanásia. A distanásia, na minha opinião, ela nem é recomendada. Porque você está tentando manter vivo um corpo que já chegou ao momento. Você fica com vibrações tentando manter, e aparelho tentando manter um corpo que já está realmente no seu caminho final. Pois é, aí então o que eu estou entendendo é a ortanásia é o que é correto. Você dá suporte ao paciente para ele aguentar, mas não usa de nenhum método para mantê-lo aqui. É isso? Para prolongar, veja só, mesmo aumentando o sofrimento e as dores físicas, certo? Aumentando o sofrimento e dores físicas. Que é o que ele está dizendo aqui. Na ortotanásia, praticamente só se dá remédio para dor. No caso do Walter que eu citei, ele fazia, depois que ele adoeceu de novo,
ele fazia diálise peritoneal. Eles já não fizeram mais. É dolorido. Porque para ele tudo era incômodo, porque enche a barriga com líquido, para depois eliminar aquele líquido, ele já não estava com condições mais para isso. Agora, aí ele vem, o Wesley lembrou muito bem aí, o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. São os defensores da eutanásia. São os defensores da eutanásia. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no âmbito, conhece o valor do último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos. Olha só. Olha essa indissociabilidade da ortotanásia com os recursos paliativos. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Gente, é uma coisa incrível, né? O papel da ortotanásia é exatamente esse. Deixar a vida seguir o seu curso e minorar. E quantos chegaram à pré-morte e, ao retornar, alteraram integralmente os valores da vida. Alteraram a maneira de pensar, de agir. Muito bem. Agora a gente podia ir até o final, né? Esse tudo. 29 e 30? Isso. 29, 30, vamos 31 passar. também? 31, né? 31 também? Vamos direto, Sacrifício da própria vida. 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. O propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e acusá-lo aos seus próprios, excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, poderá o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício?
poderão tornar seu sofrimento proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente, materialmente sim, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Nesse primeiro caso aqui, né, que eu vejo a situação de uma mãe em que o filho está numa situação perigosíssima, no meio de um fogo, se afogando. Em qualquer circunstância, eu acho que a gente ia junto para tentar fazer, mesmo que na hora a gente não vai pensar que a gente não vai dar conta. A gente vai pensar que tem que dar conta de tirar aquela criança, aquele filho daquela situação. Eu acho que ilustra, talvez, essa situação que ele fala aqui, mesmo sabendo que pode falecer. Eu acho que a pessoa, na hora, não pensa nisso, não. O doutor Ricardo Bardil... Ele tem 30, né? É do 30. Tem um filho que é bombeiro. E o Ricardo chama ele de SN, sem noção. Ele foi, inclusive, motivo de reportagem aí da Globo, saiu na Globo e tal. Ele estava ali debaixo daquele viaduto do shopping ali, né? Naqueles jardins que tem ali, quando ele viu um senhor que ia ser atropelado por um caminhão. O cara, acho que estava bêbado. Ele viu, saiu correndo, jogou o cara de novo para dentro do canteiro, junto com o cara. O caminhão passou, mas assim, sabe aquela cena que a gente vê aí na TV, que a pessoa sai e acontece o acidente? Ele se jogou em cima do rapaz para salvar a vida. Ele não pensou, e salvou a vida do rapaz. Aí foi motivo aí de reportagem e tudo, e o Ricardo contou isso para a gente lá na reunião e falou, eu falei com ele, você já era sem noção, agora então você ficou sem noção conhecido, porque ele não pensou duas vezes. Diz que desde pequeno ele tem essas atitudes, sabe? De salvar, de ajudar. E ele não pensa nele, ele pensa no que ele está vendo ali e que ele quer ajudar. Então, parece que até reflexo, alma, né? E escolheu ser bobeiro. E o que me ocorreu aqui foi em situações de guerra, e a gente vê isso muito retratado em filme. Às vezes, um soldado é ferido e o outro rasteja ali no meio do tiroteio para pegar o colega ferido e salvá-lo, sendo que ele está se expondo a levar um tiro também, ou até perder a vida, né? Mas a intenção é isso aqui, é de ser útil ao seu próximo, né? Ao seu próximo, ao seu país, né? Porque ele está ali cumprindo um dever com o seu país. Assim como também, um outro exemplo, cobaias que se expõem a morrer para testar um remédio novo, alguma coisa nova que nunca tinha sido testado, como vários foram cobaias de cientistas. Mas sem intenção de morrer. Claro, sem intenção de morrer. A ideia era realmente... Colocam como trabalho da ciência para que possa melhorar. Exato. Então, não tem intenção de morte. Porque se tiver intenção de buscar a morte, como ele diz aqui, é suicídio. São aqueles casos. Você me lembrou, Vilma, aquele filme que não pode faltar que foi caso real, né? Do um americano que foi para a guerra
e não quis pegar em arma. Mas a Vocês intenção viram dele esse filme? foi morrer. Hã? A intenção dele era de morrer. Eu não vi o filme. Não. Não, Ele queria ir para a guerra ajudar, ele queria trabalhar como na parte médica, mas ele não queria pegar na arma. Ele era, na religião dele, não permitia, assim, mas ele queria, ele se alistou e ele salvou um pelotão inteiro. Eu tô lembrando. Que ele tinha essa intenção, não pode faltar um, o pessoal ficou preso dentro, tinha muita, acho que era eles tinham que subir na montanha e chegar onde os japoneses estavam, só que deu errado, então eles tiveram que voltar, só que nisso para voltar, ficou muitas pessoas para trás, tinha que voltar para depois. Aí ele ficou para trás para tentar salvar todo mundo. É até o último soldado. Isso, até o último soldado. É. E eu achei muito doido isso, porque ele não pegava em arma e ao mesmo tempo foi para a guerra. Mas aí ele estava cumprindo uma missão, né? Mas ele não estava expondo assim, diretamente à frente de batalha, né? Estava na parte mais protegida ali. Ele ainda sofreu mas bullying, ele né, também na escola. não tem certeza se ia morrer ou não, né? É interessante esses casos que são reais, assim, para a gente pensar, né? Mas se não houver intenção de buscar a morte, ele está fazendo um trabalho para o bem, né? Preservando outros. Sim, ele até sofreu bullying, né? Ele era muito devoto a Deus, rezava, sofria bullying porque todo mundo queria que ele pegasse em arma e ele não quis pegar, então ele sofreu muito para poder entrar, né, no pelotão e poder participar da guerra. É muito doido esse filme. Eu fico impressionada quando fala que é caso real. No final, inclusive, do filme, eles mostram o personagem Fala pra idoso. cá. Mostra. No final do filme, eles mostram o personagem real, né, já idoso, depois, né, antes de morrer, Sim. lá nos Estados Unidos, com a família e tudo. E ainda tinha aquela coisa assim, todo mundo ficava esperando ele rezar, né? Depois que ele salvou um tanto de gente, ele agora eu vou rezar. Aí teve até uma cena que falou: por que que o pelotão não vai para frente? Quem mandou o pelotão ir? Não, nós estamos esperando ele rezar. Todo mundo virou devoto no pelotão. A Bia fez uma pergunta interessante. Faz de novo. Eu pergunto se no 29 estariam enquadrados os muçulmanos que cometem atentados suicidas. Como os kamikazes japoneses. Como isso, e também como aqueles das Torres Gêmeas. Eu li uma vez uma reportagem em que uma área do Islã, ou seja, lavagem cerebral, não sei exatamente o que seria isso, em que alguns islamitas entendem que, tomando atitudes dessa natureza, eles são recompensados e conseguem retornar à vida quase que imediatamente. Agora, eu não sei, eu li isso, mas não consegui perceber se era uma lavagem cerebral ou se era realmente algum aspecto, alguma área do islamismo que defende as ideias. Parece que não defende isso. Mas isso eles tinham certeza que iam morrer e cumpriam missões na guerra desse tipo. Igual os homens bombas. Sabe que vão morrer, mas eles estão ali com a intenção de agradar ao
Alá. Não é o povo dele, não, é Alá. Mas O mesmo, livro- mesmo assim, parece que o Alcorão não prevê isso. Não. O Livro dos Espíritos, Valdemar vai saber melhor do que eu as questões, mas vira e mexe, a gente vê uma resposta dos Espíritos lá falando, depende da intenção. Tudo, né? Realmente, isso é muito difícil Mas veja, de fora imaginar. quando a gente lê lá na lei de destruição, o assassínio, né? Há sempre culpa, há sempre culpa mesmo, né? Desvio da lei divina e natural, quando você tira a vida de alguém. Certo? Esses homens-bombas, além de tirar a vida do outro, eles tiram a própria vida. Veja, nós olhamos isso como corpos, pessoas, gente, só sem uma consciência desperta. Né? Mas eles, em espírito, sabem. Porque eles não vieram aqui para matar ninguém. Não há uma missão nesse sentido para destruir as torres gêmeas, por exemplo. Não é missão espiritual que ele tem escolhido no plano espiritual. Isso daqui ele escolheu agora. Escolheu agora, pode ter sido por processos culturais, esses têm responsabilidade também, né? Aqueles que mandam, mas aqueles que assumem a responsabilidade disso, sabem, porque o Alcorão, ele é claro e cristalino, como os 10 mandamentos estão lá, não matarás. Esta é uma lei do Alcorão. A prova dele pode ser até estar inserido ali naquela cultura para poder resistir, né? Vamos ver. Agora, se ele ainda se acha desgostoso da vida e vai fazer isso para extinguir a vida dos outros, ele tem dupla situação complicada, que é a intenção de se matar e matar o outro. Então, há assassino. Agora, o problema de responsabilidade é que é diferente em cada situação. Né? Porque a responsabilidade ela é de acordo com a capacidade do espírito conhecer a lei divina e natural na situação em que ele está. Isso não importa se ele é muçulmano, se é materialista, se não é, entendeu? Espírita, acho que espírita tem mais problema. Né? Mas, na realidade, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, isso é um desvio da lei, uma infração da lei divina, e que gera sofrimento para o espírito. Naturalmente gera. E não gera pouco sofrimento, gera bastante. Principalmente se ele tiver também a ideia de se matar. Né? Procurar a morte. É difícil contar outro caso de alguém que queira suicidar e joga a responsabilidade para o outro. Na verdade, a reportagem que eu li a respeito esses islamitas que viram homem-bomba, então, na verdade, é lavagem cerebral que é feita para ele tentar convencê-los de fazer isso. Cultura, desde criança, vai colocando isso na Mas cabeça. a verdade, isso também lá é um grupo tão distorcido, quanto é distorcido esses PCC, esses troços aqui, né? Da nossa cultura. Vai desde criança agora, ninguém vem com essa missão. A missão de praticar o mal, ninguém vem. A missão de matar, ninguém vem com isso. Nem para a redenção do próximo, ninguém vem com essa missão. Eles podem sofrer influências espirituais por causa dos seus desejos, por causa de suas situações passadas, escolher
escolher uma encarnação num local que tenha essas tentações, que tenha essas situações, para que ele possa dar a sua vida mesmo e não matar a dos outros. Né? Não, eu não vou fazer isso. Não vou. Mas você vai ser morto. Não tem problema não, mas eu não vou fazer. Então, veja, ninguém vem para praticar o mal. Há influências espirituais? Bastante. Nós não podemos fazer uma... Não... Valdemar, na época da guerra, a gente vê muito nesses filmes pessoas que se atiravam contra aquelas cercas elétricas, assim, atitudes desesperadoras, né? E com isso era um suicídio, porque sabiam que era eletrificada. Suicídio mesmo é um ato desesperador que teria, assim, vai ser de qualquer forma, Deus ele vai ser julgado de acordo com o que ele estava vivendo, né? O problema aí é de responsabilidade do momento que estava vivendo. Né? Cada um tem a sua atenuante. O edifício Joelma. Você está pegando fogo, você não tem chance nenhuma. Você está lá em cima, não tem chance. Não está descendo porque tem muito fogo. Né? O indivíduo está lá em cima e se joga. Ele não se joga para morrer, ele se joga para salvar. Né? Então, não há intenção do suicídio. Agora, aquele que tem a intenção do suicídio, né? Ele era preferível que esperasse a morte. Desesperador, você ficar desesperador. Mas isso tem atenuantes. Eu também acho que né? Tem atenuantes. Das questões 943 a 957 dos Espíritos, das questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos, tem todo um estudo bem feito por Kardec, e ele vai dando todos esses exemplos. A questão de honra, a questão de desespero, e assim por diante. Né? 943. 943 seguintes. A 957. Ok, gente? Ok. Podemos, então, concluir, né? Bem-aventurados os aflitos. Semana que vem. Esse capítulo foi excelente. O Cristo Consolador. Gente. O capítulo é tudo irradiadinho. A gente fala da aflição, depois vamos falar do consolo. Nunca tinha pensado nesse bem-aventurado. E hoje ficou mudo e calado. Vanderlei. Ouvido, ó. Ouvindo, né? Mano, Ouvindo muito. faz a prece para a gente? Correto? Sim. Pois não? Não ouvi. Você faz a prece para a gente? Posso fazer. É que eu estava ouvindo uma prece aqui. Aproveita e já vai. Não, já vai aí é copiar, né? É bela oportunidade, senhor, que nos deu hoje de aprendermos um pouco mais da sua justiça e pensarmos sobre o que é o amor, o que é a caridade, o que é
o alívio do sofrimento alheio sob a lei do amor. E tentarmos descobrir a diferença entre o materialismo e o espiritualismo, isto é, as questões do espírito. É difícil para nós ainda entendermos esse mecanismo. Eu penso e peço-lhes, Senhor, para nós todos, ainda temos muita dúvida a respeito disso, a compreensão sincera que nos intua no sentido de aprendermos mais dessa lição ao ter a oportunidade de abordar esse tema tão precioso a nós, que é a vida material, seu prazo, em função das expiações e das provas que temos passado. Agradecemos, Senhor, e aos espíritos que nos acompanham, orientando-nos na vida, essa oportunidade. Sim, sinceramente, peço-lhe a bênção a todos nós, ilumine nossos corações, sempre voltados para a caridade e o amor. E tenhamos uma boa semana de meditação e oportunidade efetiva de pormos em prática o que temos aprendido através da leitura do Evangelho e as instruções dos Espíritos. Obrigado, Senhor.